cercado por todos os lados. Quem és, Senhor? Reconhecer o senhorio. Tem gente que complica muito. Complica muito. Com todo carinho. Como a gente não sabe quem é, vamos dizer que é todo mundo para ninguém ficar sem graça. Olha para quem está do teu lado e diz: está complicando muito. Você para de complicar as coisas de Deus. Ó, para. Ei, acaba com isso. Não, porque depois que eu terminar o seminário, não, porque depois que eu frequentar essa igreja 1 ano, não, depois que eu conhecer o pastor direito, que eu ainda não conheço. Meu irmão, não é o pastor que está diante de você, não. Pastor só reconhece quem Deus chama. Quem chama é Deus. Não, depois que eu ver como é que são essas irmãs, eu vejo se eu participo da confraternização. Não, deixa eu primeiro olhar os jovens. Deixa eu primeiro entrar no Instagram de todos eles. Não é a tua investigação que vai determinar a decisão que você precisa tomar. É o convite, é a chamada de Deus que determina a decisão que você precisa tomar. Sai do meio desse caminho. Irmãos, Paulo não era um frequentador de igreja, não. Pelo menos não dentro do contexto de cristianismo que você conhece como frequentador de igreja. Ele não participava de escola dominical, não. Domingo à noite ele não estava num culto igual esse aqui, não. Eu estou falando de um homem sisudo. Para que ele queria entrar em Damasco? Para levar presos aqueles que ele considerava pertencerem a uma seita, porque ele não acreditava que Jesus era o Cristo, mas que era mais um dos charlatões da época que se levantou para perverter o povo da lei. Ou seja, eu não estou falando de alguém que é quebrantado, que é sensibilizado, não. Mas estou falando de alguém que é capaz de diagnosticar quando a experiência do chamado é verdadeira. E às vezes o que está faltando para a gente não é anjo descer, não. Às vezes o que está faltando para a gente não é o que Gideão pediu, não. Primeiro vê-lo seco, em volta molhado. Depois vê-lo molhado, em volta tudo seco. Pedindo um monte de sinal para Deus, complicando um monte de coisa. Deus está dizendo que muitas vezes o que está faltando para a gente é analisar o quão verdadeira foi a experiência que a gente viveu. É simplesmente tomar uma decisão em cima do que você viveu. Meu irmão, o que você viveu? O que você sente na casa de Deus? Quando a palavra de Deus está sendo pregada, de que maneira ela se aplica na sua vida? Quando Deus enche a boca de um profeta e te entrega um recado dizendo te ungir para curar, até que ponto você se relaciona com isso? Quando alguém libera daqui de cima a palavra da verdade, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, de que forma você vê ele se apresentando no teu caminho e te chamando? Ah, Camila, eu não sinto nada. Mentira. Se a tua experiência não fosse verdadeira, você não estava nessa noite, nesse lugar de adoração só a ele. Você reconhece o som dele, você sente a presença dele, você sabe quando é ele que está falando. Então não vem para cá tentar deslegitimizar a tua experiência por causa de pessoas que não viveram o que você viveu. E por que muitas vezes a gente não desce, não se rende, não decide e não reconhece? Porque a gente quer que outras pessoas que não viveram o que nós vivemos respalde a experiência que tivemos. Por exemplo, a Bíblia diz que Saulo estava acompanhado de mais 2 soldados e esses 2 ficaram apavorados, mas não ouviram voz nenhuma. Em outro texto vai dizer que eles ouviram sim, o que eles não viram é a luz. Camila, mas teve divergência. Teve. Sabe por que teve divergência entre eles? Porque Jesus não apareceu ali para chamar eles. Jesus não apareceu ali para salvar eles. Jesus não apareceu ali para entregar uma vocação para eles. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Você quer que os outros sintam o que Jesus só fez você sentir. Você quer que os outros respaldem um chamado que ele só fez quando chamou você. Aí você quer que o outro confirme. Aí o outro não confirma, porque um diz que é de Deus, outro diz que não é de Deus. Um diz que viu e o outro diz que não viu. Um diz que ouviu e outro diz que não ouviu. Agora responda para mim com inteligência. Quem tinha que ver, viu ou não viu? Quem tinha que ouvir, ouviu ou não ouviu? Então Deus está dizendo: por que você quer buscar lá fora o respaldo que eu estou te dando aqui dentro? Essa experiência você está tendo com ele, não é com os outros. Pare de buscar caminhos para deslegitimizar aquilo que Deus já fez na tua vida. Ao invés de procurar gente para enfraquecer o que você ouviu, comece a procurar gente que vai fortalecer o que você sabe que viveu. Irmãos, quando a gente vive uma experiência com Deus, seja de conversão ou seja de vocação,
primeiro a questioná-la somos nós mesmos. Mas também é bem verdade que o primeiro a ter certeza somos nós mesmos. A mão soa, o coração bate, a mente pensa. Eu estou falando algo aqui que é tão real, tão real, tão real, que às vezes Deus levanta um profeta no meio da igreja e pode estar cheio como está aqui. Quando é para uma pessoa cujo chamado precisa de algo específico, ela já sabe que é para ela antes de chegar. Esse amém que vocês estão ouvindo é o pessoal que já passou por isso. Você vê que é uma quantidade de gente expressiva. Mas a gente fica querendo enfraquecer no processo. Só que Deus não vai permitir isso acontecer com Saulo. Deus não vai permitir isso acontecer com Saulo. E eu vou te dizer por quê. Não é porque ele é melhor do que nenhum de nós. Pelo contrário, ele mesmo dizia sobre si: dos pecadores eu sou o pior, o mais miserável dentre todos eles. Era o que ele dizia. Agora, olha que coisa linda. Quando o Senhor chama ele, chama pelo nome. Completa para mim, por favor. Quando o Senhor chama ele, chama pelo... Seu nome de maior conhecimento não era Saulo. Seu nome de maior conhecimento era Paulo. Porque Paulo é a variação do seu nome para o romano. Saulo é a variação do seu nome para o hebraico. Agora, quando Jesus vai aparecer ele, não chama ele pelo nome de sua fama. Chama ele pelo nome de sua raiz genealógica. É um jeito de Deus dizer assim: não importa o status que você alcançou, eu sei de onde você veio. Sei quem você é. Sei o que você sabe. Aí é tão lindo porque o texto no grego não vai estar Saulo, Saulo, como na tradução para português nós falamos. Mas vai estar Shaul, Shaul, que se fosse traduzido fielmente Shaul, Shaul, nada mais seria do que Saul, Saul. Então se eu fosse aqui pregar como se minha Bíblia estivesse em grego, o que o Senhor está chamando Paulo quando encontra ele no caminho de Damasco é Shaul, Shaul. Ou para nós no português, Saul, Saul. Agora, qual é o significado do seu nome no hebraico? O que significa Saul? Você lembra do primeiro rei de Israel? Como ele se chamava? E por causa deste nome, Saul, ficou muito claro porque Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei. O significado do seu nome nada mais é em razão de ter sido o primeiro rei de Israel. Você lembra como o Senhor o elegeu para ser rei? O povo pedia um rei, dá-nos um rei, dá-nos um rei. Não era da vontade de Deus que o povo tivesse um rei, mas porque o clamor do povo era insistente a Samuel, ele intercedeu e na verdade Deus ouviu o clamor do povo e disse a Samuel: Samuel, eu vou dar um rei como eles estão pedindo. Falou tudo que eles iam passar, tudo que ia acontecer, mas ele disse: eu vou atender o pedido do povo. Então veja, o povo clamou e Deus atendeu. Quando Samuel foi fazer a intermediação da escolha de Saul para ser o rei do povo, sabe como ele foi clamar? O pedido do povo a Deus. Então o que isso significa? Significa, pedido foste a Deus. Entenda, quem era o Saul, o primeiro rei de Israel? Alguém que foi pedido a... Vem comigo, alguém que foi pedido a... E Deus atendeu. Então a partir daí o significado no nome de Saul, e isso que eu estou falando não estou inventando, é literal no texto e no contexto. O nome de Saul significa pedido foste a Deus. Então responda aí para mim, qual é o significado do nome de Saul? Qual é? A galeria tem que participar. Qual é o significado do nome de Saul? Então quando Jesus cerca ele no caminho de Damasco e fala com ele: Saul, Saul, o que ele está dizendo 2 vezes para Paulo? É por isso que ele está cercado. Abra a boca e complete de novo, porque isso é didático. É por isso que ele está. Vem, igreja, é por isso que ele está. Porque Deus não está ali para atender o clamor do coração dele. Deus está ali para atender o clamor da igreja que ora pelo perseguidor. E eu não estou inventando não, bota essa cuca para funcionar.
funcionar. A igreja primitiva é a igreja apostólica. A igreja apostólica é a igreja que caminhou com Cristo. Eu estou falando de Pedro, eu estou falando de João, eu estou falando de gente que sentou do lado de Jesus antes de ser assunto aos céus e que ouviu da boca do próprio Jesus, na primeira pessoa, dizer a ele: olha, eu não quero vocês falando mal daqueles que vos odeiam, façam diferente, porque se vocês só amarem os que vos amam, que diferença vocês têm dos gentis? Agora vocês não, façam diferente. Orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam. Eu vou dizer de novo, olha o que Jesus ensinou para o primeiro pastor da igreja: ame os que te odeiam, ore, ore, ore pelos que te perseguem, ore. Então agora vem comigo. Jesus foi assunto aos céus. Atos dos Apóstolos capítulo 1, a descida do Espírito Santo reveste a igreja. Atos capítulo de número 2, a igreja cresce. Eu disse que a igreja, ninguém segura uma igreja cheia do Espírito Santo. Não interessa quem governa, se é Roma ou se é César, a igreja vai crescer, cheia do Espírito Santo, ela cresce. Agora vamos lá, o povo reunia todo dia para orar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que depois que Jesus foi assunto aos céus, o povo se reúne todo dia para orar. O povo se reúne todo dia para? O povo se reúne todo dia para? Bora! O povo se reúne todo dia para? Para orar o quê? As coisas que Jesus ensinou. Orar para aguardar a vinda dele. Orar para saber o que fazer. Orar o Pai Nosso. Para orar. Você consegue imaginar a igreja cuja liderança caminhou com Jesus Cristo? Você consegue imaginar uma igreja onde João é pastor? Entenda o contexto que eu estou falando. Eu sei que aqui no caso ele está auxiliando, mas que viu Jesus pendurado no madeiro, arrebentado pelo sistema de Roma e pelos religiosos, sumos sacerdotes, olhando para os soldados que estão zombando e crucificando, e dizer: Pai, perdoa-lhes. Você consegue imaginar um João que presenciou essa cena, o agredido liberando o agressor, voltar para dentro da igreja, na sua primeira instituição, e ao saber da notícia de que um perseguidor pega os judeus, você consegue imaginar um Pedro sanguíneo, que Jesus podia ter dito: sai da cúpula ministerial porque você é terrível, mas disse ele: até o último dia, vós sois os que tende permanecido comigo nas minhas tribulações, e o amou e o perdoou, e o colocou como primeira liderança da linha de frente da instituição chamada igreja. Vai ouvindo aí. Você consegue imaginar esses homens que viram Judas meter o bocado molhado no prato de Cristo, e ao invés de arrebentar e segurar ele na ceia para não ser entregue, o liberou, e quando o encontrou no Getsemane, não disse inimigo, mas disse: a que vieste? Você consegue imaginar esses homens sendo mentorados por esse Jesus que está aparecendo para Saulo no caminho de Damasco? Vocês conseguem imaginar eles entrando para a igreja? Vai embora não. E usando todo o poder que eles receberam em Jerusalém, toda a unção que eles receberam na descida do Espírito Santo. Vocês conseguem imaginar eles entrando na igreja, dobrando o joelho para dizer: Senhor, mata esse governo? É isso mesmo, eu sabia que vocês não iam dar glória agora, porque Deus conhece as orações que muitos têm feito. E eu tenho que te falar um negócio. A Bíblia diz que na ira a justiça de Deus não opera. Quer ver justiça de Deus no Brasil? Começa a limpar o coração, começa a purificar as mãos, começa a parar de ter pensamento de ímpio, desejando a morte dos outros. Essa igreja não se reunia para dizer mata, mas é fácil imaginar qual era o tipo de clamor que gente que ouviu da boca de Jesus: orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam. Dá para imaginar que tipo de oração? É a oração de uma pessoa que recebeu de Cristo o mandamento de amar quem odeia e orar por quem persegue.
Eu não consigo imaginar a igreja se reunindo e fazendo campanha para matar Paulo. Eu não consigo. Eu estou errada, gente? Essa igreja que caminhou com Cristo, a igreja primitiva, que repartia tudo em comum, a primeira igreja a receber a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, língua repartida de fogo, sombra de gente curando. Você acredita que a sombra de um homem que cura reúne o povo para dizer: vamos orar para matar? Mas não é difícil para mim. Eu não estou dizendo que está escrito isso. Eu estou trabalhando com aquilo que eu vejo diante do que eu leio. E eu não consigo imaginar essa igreja se reunindo e dizendo: vamos orar, mata, 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 mata. Mas eu consigo imaginar essa igreja orando: salva, cura, liberta, transforma. Porque se tu tem para matar, que poder então tu tem para salvar? Evangelho não é morte, é vida. Evangelho é transformação. Evangelho é quebra de cativeiro. Evangelho é libertação de consciência. Evangelho é metanoia. Evangelho é andar na contramão do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está todo mundo orando mata, mas a igreja de Jesus vai orar: salva, liberta, converte, transforma, porque o teu poder, teu é o poder, o reino e a glória. Aí agora, não por coincidência, chega Jesus para Saulo, para Paulo, e diz: Saul, Saul, Shaul, Shaul, Saulo, Saulo. O que ele está dizendo? Pedido foste a Deus. Pedido foste a Deus. Vou correr, vai não, pedido foste a Deus. Não, quem é crente é minha mãe, eu não sou não. Pois é, mas Deus não tem compromisso com você, Deus tem compromisso com quem te pediu. Pedido foste a Deus. Não, 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 não. Mas o meu vício com bebida é mais forte do que o que pregam na igreja. Eu não vou ser crente hoje não. E o Senhor está dizendo: vai sim. Porque meu compromisso não são com tuas caixas, não é com teu vício. Meu compromisso é com quem dobra o joelho todo dia dizendo: por favor Deus, salva ele. Por favor Deus, liberta ele. Por favor Deus, faz uma obra na vida dele. Deus, ele não te quer, mas eu quero. Ei, lembra Mateus capítulo 15 verso 21? A cananeia saía gritando atrás de Jesus. E inteligentemente ela dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas peraí, ela não foi buscar pela filha que era endemoniada? Não era a filha que estava possessa por espíritos imundos? Mas olha o clamor da cananeia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Resumindo a história, Jesus salvou a vida da filha dela, ou melhor, perdão, Jesus libertou a vida da filha dela. Aí eu te pergunto: possuído quer libertação? Possuído tem poder de escolha? Está com a mente possessa, vai pedir o quê? Vai escolher o quê? Ele está manietado. Só que a mãe que era livre foi atrás de reconhecer o senhorio de Cristo. E assim como Saulo, ela não dizia Senhor com S minúsculo, mas com S maiúsculo, reconhecendo o seu senhorio. E ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E por compaixão dela, Deus libertou a filha dela. Camila, eu não estou entendendo. Ele está dizendo: qual é o pedido que você tem feito para mim? Você quer que eu vá buscar quem? Você quer que eu liberte quem? Qual é o clamor da igreja? Qual é o clamor da igreja? Se a igreja clamar o que Cristo ensinou, o que Deus não atenderá? Se a igreja clamar o que Jesus ensinou, que súplica nossa Deus não responderá? Mas a pergunta que não quer calar é: a igreja está clamando o que Cristo pediria? Ou o que o vosso coração carnal deseja?
Ele boragodoia somere come nevas. Licalaia sodia. Celebre jomi tricalamanda ramashai. Ele repete 2 vezes. Saul, Saul, podia ter sido uma só, mas ele repete 2. Ele fala 2. Ele fala quantas vezes? Ele fala quantas vezes? Ele fala quantas vezes? Está falando e está confirmando. O que ele está dizendo? Não vai ser outra coisa senão o que eu estou dizendo. Então assim, que bom que ele se rendeu, que ele reconheceu, que ele legitimou a experiência. Porque, meu irmão, se não fosse desse jeito, não ia ter jeito que tirasse ele do jeito que Jesus queria fazer. Porque olha o que ele está dizendo. Pedido foste a Deus, pedido foste a Deus. Quem é Jesus? Cumprimento da vontade de Deus, o verbo vivo que se fez carne. Existiu desde sempre, verbo vivo, mas só vimos depois que se manifestou em carne. Quem é Jesus Cristo? Cumprimento da vontade de Deus em realidade física. Então o que Jesus está indo fazer ali na conversão de Saulo no caminho de Damasco? Convertê-lo. Eu não vim aqui porque você é bonitinho, não vim aqui porque você é legal, eu vim aqui porque eu vim cumprir uma vontade do meu Pai, que está ouvindo a oração da igreja em meu nome. Porque a palavra de Deus é fiel. E foi o próprio Jesus que disse, João 15, tudo que pedirdes em meu nome, receberá, ele vô-lo concederá.